Fala galera, vamos a mais notícias do Palmeiras, mas antes não esqueça de se inscrever no canal e deixar seu like. Contra o Internacional, Abel quer evitar série inédita de derrotas pelo Palmeiras. Verdão perdeu as últimas 3 partidas no ano e não vive uma grande fase. Verdão quer reagir. No próximo domingo, 4, o Palmeiras vai até a casa do Internacional para medir forças com o Colorado. A partida vale muita coisa para o Verdão, não apenas no quesito classificação. Isso porque, mesmo com a chegada de reforços importantes como Felipe Anderson, Maurício Igia e o Palestra atravessam um dos piores momentos de toda a era Abel Ferreira. Não à toa perdeu 4 dos últimos 5 jogos, sendo que os últimos 3 jogos seguidos terminaram com derrota. O Alviverde perdeu para Fluminense, Vitória e Palmeiras, engatando 3 derrotas seguidas pela segunda vez com o treinador. Isto é, por mais que esteja no comando do Palestra há pouco mais de 3 anos e meio, a série atual é apenas a segunda com 3 derrotas seguidas, o que ilustra a consistência impressionante do Alviverde. Missão contra o Internacional. Dito isso, além da partida significar muito para o Palmeiras não perder um lugar no G4, o resultado pode evitar a pior sequência de Abel no clube, já que ele nunca perdeu 4 jogos seguidos. Além disso, na outra vez que isso havia acontecido, em 2021, o clube da Pompeia havia acabado de conquistar o título da Libertadores em cima do Flamengo, o que amenizou e muito a derrota. Vale mencionar que a equipe paulista na ocasião perdeu para Fortaleza, São Paulo e Fluminense. Dito isso, o jogo do próximo domingo, 4, ganhou um tamanho ainda maior do que uma simples rodada. Rony sai do time? Abel Ferreira toma decisão dura no Palmeiras, camisa 10 confia em volta por cima. Camisa 10 vem acumulando jogos ruins e torcida do Verdão se irrita com insistência de Abel Ferreira no rústico em má fase. Rony em débito com o SEP. Um dos alvos da fúria da torcida do Palmeiras pela má fase atual é Rony. O camisa 10 vem sendo utilizado por Abel Ferreira, seja como titular ou entrando no decorrer dos jogos, desde o fim de 2022. Só que a pontaria do rústico não anda colaborando. São 8 gols e 4 assistências em 44 jogos na temporada. Para efeito de comparação, Yuri Alberto, do Corinthians, soma 16 bolas na rede em 37 confrontos. O Bolave Brasil apurou com fontes próximas ao atacante de 29 anos que ele está chateado com a situação. Só que o descontentamento de Rony nem se dá pela chuva de haters na internet, porém por não poder ajudar o time na hora decisiva. Rústico confia no seu taco. Rony reconhece que está em débito e, por vezes, toma decisões precipitadas, mas confia na volta por cima. E mesmo com sondagens de clubes do mundo árabe e da MLS, seu foco está no Palmeiras. O atacante tem vínculo com o Verdão até dezembro de 2026. Hoje o Palmeiras detém 50% dos direitos econômicos do maior artilheiro do Verdão na Libertadores. O Atlético PR é dono de 35% e o restante pertence ao próprio Rony. E no que depender de Abel, o atacante deve continuar tendo chances nos jogos de mata-mata. A tendência é que o treinador continue apostando em Rony como titular diante do Flamengo na volta do jogo de oitavas de final da Copa do Brasil e na partida de ida contra o Botafogo, no Rio de Janeiro pela Copa Libertadores. Casagrande detona Abel Ferreira após derrota do Palmeiras para o Flamengo. Mereceu perder. Comentarista soltou o verbo e criticou o técnico português. Alerta ligado. O momento do Palmeiras na temporada 2024 está muito longe de ser dos melhores. O Verdão vem de uma dura derrota no Maracanã para o Flamengo por 2-0, pela ida das oitavas de final da Copa do Brasil, e o técnico Abel Ferreira não tem sido poupado de críticas. O comentarista e ex-jogador Walter Casagrande, em sua coluna no portal UOL, também criticou o treinador do Palmeiras, muito por conta da postura defensiva do time e a apatia diante do adversário. Abel mereceu perder, e de muito para aprender. O futebol poucas vezes aceita a covardia, a renúncia ao jogo ou qualquer tipo de anti-jogo, principalmente quando são times do mesmo tamanho, disse Casagrande. Quando você prepara o seu time para ir ao Maracanã enfrentar uma equipe como a do Flamengo, se defender tem que resultar em uma derrota, e se muito, em aprendizado. Prosseguiu. Sou fã do Abel Ferreira e continuo achando que ele é o melhor treinador que trabalha na América do Sul, mas escalou e preparou seu time para jogar por uma bola, e isso é muito pouco para uma equipe bicampeã brasileira, tricampeã paulista e com 2 títulos da Libertadores nos últimos 2 anos, afirmou. O Palmeiras não chegou a tocar na bola e nem deu um chute na direção do gol do goleiro Matheus Cunha.
O futebol apresentado pelo Palmeiras foi simplesmente vergonhoso, considerando a história desse grande clube, acrescentou. Sequência do Palmeiras. Na próxima quarta-feira, 7, o Palmeiras de Abel Ferreira reencontra o Flamengo, mas no Allianz Parque. O Verdão precisa reverter a derrota do Maracanã e necessita de uma vitória por, no mínimo, 2 gols de diferença para avançar na Copa do Brasil. Galatasaray acena com maior proposta já feita ao Palmeiras por Richard Rios. Nas últimas horas também houve a aproximação de Fenerbahçe da Turquia após interesse do Manchester United pelo atleta. Notícias do Palmeiras sobre Richard Rios. Após grande participação na Copa América, tem sido alvo de sondagens e propostas do exterior. A diretoria do Palmeiras recebeu uma nova consulta do Galatasaray, que promete a maior proposta feita ao colombiano até aqui. Nas últimas horas também houve a aproximação de Fenerbahçe da Turquia após interesse do Manchester United pelo atleta. No entanto, segundo apurou o Bolavik Brasil, o Galatasaray acena com uma oferta de 25 milhões de euros. Na cotação atual, o valor seria de 155 milhões de reais. As sondagens até aqui estavam chegando a no máximo 21 milhões de euros. O Fenerbahçe, por exemplo, já topou pagar 128 milhões de reais para levar o colombiano. Oferta do Galatasaray. Os turcos fizeram uma sondagem colocando os valores na mesa, mas o Verdão segue irredutível quanto à venda do camisa 27. Nem mesmo o episódio de Abel Ferreira, que perdeu a paciência com o colombiano, muda o cenário. O Palmeiras nunca declarou publicamente que uma proposta de 20 milhões de euros por Richard Rios seria um bom ponto de partida para a venda do meio-campista. Pelo contrário, sempre enfatizou que não vai realizar a negociação. Leila Pereira afirmou que não venderá titulares e afirmou que negociaria apenas pelo valor da multa rescisória. A multa de Rios está em 100 milhões de euros, aproximadamente 619 milhões de reais na cotação atual. Não há intenção nenhuma de negociar os titulares até o Super Mundial de Clubes. A ideia foi aceita e comunicado para o técnico Abel Ferreira. A ideia da direção seria fazer do time um grande candidato para a conquista do título em 2025. Inclusive por isso há movimentações no mercado da bola de mais contratações como Felipe Anderson, Maurício e entre outros. Recentemente, o clube recebeu ofertas oficiais do Manchester United. Rios recebeu sondagens de outros clubes da Europa, mas o clube não abriu espaço para conversas. O meio-campista titular na derrota contra o Flamengo por 2-0, atuando pelo lado direito, vai continuar no palestra. Demissão de Abel Ferreira no Palmeiras é cravada como uma insanidade por Flávio Latif. O próprio técnico português falou em crise no Palmeiras após a derrota para o Flamengo na Copa do Brasil. O Palmeiras de Abel Ferreira perdeu o 3º jogo seguido pela primeira vez desde novembro de 2021. Após a derrota para o Flamengo por conta da postura do time, muitos torcedores pediram a demissão do treinador. O técnico português já sobreviveu a essa sequência em seu primeiro ano no Alviverde, mas hoje o cenário está completamente diferente. Mesmo com a possibilidade, segundo informações do UOL, não existe nenhuma chance de queda. A comissão técnica segue até no comando, mesmo com uma sequência que já demitiu Luxemburgo e Mano Menezes. Todos caíram com 3 jogos seguidos sendo derrotados antes do português. O próprio técnico português falou em crise no Palmeiras após a derrota para o Flamengo no jogo de ida das oitavas de final da Copa do Brasil. O cenário não é positivo e cobranças serão feitas internamente. Rafael Veiga admitiu a crise e foi no mesmo tom do português. Apesar de tudo isso, sua continuidade é uma unanimidade entre todos no clube. Não existe sequer 1% de chance de qualquer tipo de mudança. O UOL afirma que cogitar a demissão de Abel é uma insanidade pela direção neste momento. Em sua última renovação, foi acordado que ele tem contrato com o Palmeiras até o final de 2025. Existe interesse de Leila em prorrogar. Abel tem 10 títulos com o Palmeiras desde novembro de 2020 e é considerado por muitos o maior técnico da história do clube. Existe muito respeito por tudo que ele já fez e crença de que as coisas se ajeitam. Leila Pereira já disse publicamente que quer Abel até o seu último dia como presidente do Palmeiras. Em dezembro, ela deve ser reeleita para o próximo triênio e conta com o português nessa provável jornada. A Mancha Alviverde, principal torcida organizada do Palmeiras, sempre direcionou as críticas à presidente Leila Pereira e ao diretor de futebol Anderson Barros. Mas tentativa de invasão à academia de futebol na quinta-feira primeiro, o alvo foi o treinador.